Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina. Eu sou o Hugo. E eu sou o Roberto. Nós somos estudantes do curso de Gestão Pública da UFMG e hoje vamos explorar como o governo consegue financiar tratamentos para pessoas com doenças raras, que, para sobreviver, dependem de medicamentos que podem custar mais caro do que uma casa de luxo. Em 1º de agosto de 1989, o governo Sarney apresentou o projeto de lei número 3.110 à Câmara dos Deputados, transformado em 19 de setembro de 1990 na Lei 8.080. Essa lei inclui a assistência terapêutica integral, incluindo a farmacêutica, no escopo do SUS. No mesmo ano, a Lei nº 8.142 estabeleceu a destinação de recursos do Fundo Nacional de Saúde para assistência farmacêutica. Mas o que seria, afinal, a assistência farmacêutica? Trata-se de um conjunto de ações voltada a garantir o acesso a medicamentos e promover a saúde, sendo fundamental no tratamento de diversas doenças, inclusive as raras. Neste contexto, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais surge como uma lista que serve como guia para a gestão do fornecimento de medicamentos pelo SUS, definindo os medicamentos essenciais a serem disponibilizados. Dentro do SUS, a assistência farmacêutica é organizada em 3 componentes principais: básico, estratégico e especializado. Aqui vamos focar no componente especializado da assistência farmacêutica, que utiliza os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para definir critérios de diagnóstico, tratamento e controle clínico. Os medicamentos do CEAF são organizados em grupos segundo a complexidade, custo e outras características. O grupo 1, de maior complexidade, é financiado pelo governo federal, com uma aquisição centralizada ou descentralizada para estados e distritos federais. Em 2019, a política de descentralização do CEAF facilitou o acesso e renovação dos medicamentos, com distribuição pelos municípios, que recebem incentivos financeiros em troca disso. A inclusão de novos medicamentos no SUS passa por análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que avalia critérios como eficácia, segurança e custo-benefício. Para controlar os gastos, utiliza-se o preço máximo de venda ao governo e as atualizações da tabela da Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos. O processo de solicitação exige prescrição médica, laudos, avaliação técnica e autorização das secretarias estaduais. A Conitec atua como assessoria do Ministério da Saúde na avaliação e revisão periódica da Rename, com o objetivo de incorporar novos medicamentos ou revisar aqueles já disponibilizados. Durante esse processo, a comissão elabora relatórios que são submetidos à consulta pública, permitindo sugestões para a formulação de um documento final. Esse relatório final é encaminhado ao Ministério da Saúde, responsável pela decisão final. Com a lei dos medicamentos genéricos, diversos tratamentos para doenças raras se tornaram mais baratos e, consequentemente, mais acessíveis devido à menor dependência do mercado importado, além de uma maior concorrência entre fabricantes e redução de custos em pesquisas e estudos clínicos. Além disso, a lei estipula que o medicamento genérico deve ter um valor de no mínimo 35% a menos que o valor do preço original, podendo chegar a uma redução de 90% do valor. Consequentemente, quando o SUS passa a distribuir medicamentos genéricos, que são cópias fiéis do original, ele reduz o gasto com assistência farmacêutica, possibilitando que esse recurso seja empregado, dentre outras coisas, para ampliar o número de beneficiários com tratamentos mais complexos, ou com medicamentos que ainda estão protegidos por patente, pois cabe destacar que o medicamento genérico só pode ser produzido e comercializado após a patente do original expirar. Em 11 de novembro de 2024, a normatização do acesso a medicamentos para doenças raras foi pauta de debate na Subcomissão Permanente de Direitos das Pessoas com Doenças Raras, por iniciativa da senadora Mara Gabrilli. A motivação para o debate se dá pois a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, de 2014, que busca garantir acesso a uma rede de cuidados e tratamentos de qualidade, possui fatores críticos na sua trajetória,
sendo destacado o acesso desigual nas regiões do Brasil, a falta de informação sobre as doenças raras pelos profissionais da saúde, rebaixando a qualidade do atendimento, além do alto custo e reduzidas tecnologias para tratamentos mais específicos. Um dos dilemas da área da saúde se encontra presente quando o indivíduo procura a justiça para que o SUS disponibilize medicamentos, insumos, dietas, materiais e procedimentos médicos e hospitalares de alto custo que não se encontram padronizados na Rename, pois o orçamento que é direcionado para o custeio de necessidades coletivas acaba sendo utilizado para um caso em exceção, o que gera um impacto negativo na gestão dos recursos da saúde, visto que isso pode reduzir a flexibilidade para o financiamento de outras políticas de saúde pública, provoca a distribuição desigual de recursos, gera um aumento nos gastos com demandas processuais e dificulta o controle do orçamento, pois esses gastos não são previstos no planejamento financeiro. Tal questão é complexa de ser analisada, pois a Constituição Federal de 1988 determina que todos os cidadãos possuem o direito universal de acesso à saúde, o que justificaria o financiamento desses casos específicos. Porém, essa situação acaba comprometendo o orçamento do SUS, o que impacta no restante dos serviços ofertados por esse sistema. Um passo importante nesse sentido ocorreu em 26 de setembro de 2024, quando o STF aprovou a súmula vinculante que, em regra, impede a concessão judicial de medicamentos fora das listas do SUS. Excepcionalmente, ainda é possível autorizar medicamentos registrados na Anvisa, mas fora do SUS, desde que atendam critérios rigorosos. Não são somente as doenças raras e o preço dos remédios que se apresentam como desafios a serem superados. A ausência de uma boa administração e articulação entre as ações governamentais também trazem prejuízos. Na notícia mostrada aqui, temos o exemplo do remédio eculizumab, anteriormente o remédio mais caro do mundo, que custou ao longo de 11 anos 2,44 bilhões de reais ao SUS. Tal remédio, comprado devido às demandas judiciais, é usado para o tratamento de duas doenças raras, a hemoglobinuria paroxística noturna e a síndrome urêmico-hemolítica atípica, as quais causam anemia grave, falência de medula óssea e dano renal progressivo. A questão a ser tratada é que, em 2017, a Polícia Federal deflagrou a Operação Cálice de Rígia, visando investigar fraudes ligadas à judicialização de medicamentos, incluindo o eculizumab, e no mesmo ano, o Ministério da Saúde realizou uma auditoria do processo de compra desse medicamento, e o resultado é bastante chocante. 28 pessoas não foram localizadas, 5 não residiam no endereço informado e 6 se recusaram a prestar informações, além das 13 que já tinham morrido. Além da parte principal, que cerca de metade não tinha prova de diagnóstico da doença e ainda assim recebiam um remédio. Esse fato nos mostra a ausência de uma boa gestão e articulação das ações, em que não se monitora o que está ocorrendo com os que recebem o medicamento. Apenas se acatam decisões judiciais sem ter o mínimo de informações acerca da situação dos beneficiários, se devem ou não prosseguir com a medicação ou se realmente precisam dela. Também entra em cena o problema da saúde como mercadoria, em que o setor privado, preocupado em angariar lucros ao invés de promover a saúde, recorre a ações ilícitas. Nessa mesma notícia, alguns pesquisadores informam que existem evidências que sugerem que grupos de defesa dos pacientes e profissionais da saúde fazem conluio com empresas farmacêuticas, de modo que elas consigam expandir seus negócios no mercado através da judicialização de medicamentos, o que é reforçado pelo fato de somente um escritório de advocacia ser responsável por 70% dos processos e que, ainda que a prescrição seja feita por um médico do SUS ou particular, em 27,1% das prescrições nem era registrado o nome do prescritor, dificultando uma prestação de contas desses médicos, demonstrando ainda assim uma administração insatisfatória.